Queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo de faculdade, não faz muito tempo, né, pastor Leandro? Eu com o Leandro, a gente circulava lá no Morro do Espelho, volta e meia. Você era mais velho, claro, você estava mais tempo do que eu. Não, você entrou antes. Que ano que você entrou? Que ano que você entrou? Ah, é verdade, eu entrei em 88. Mas, no tempo de faculdade, que não faz muito, uma das expressões que eu ouvi e que me acompanhou por esse tempo de ministério foi que, duas frases, que igreja que não faz missão é alvo de missão. Igreja que não faz missão é alvo de missão. Igreja que não evangeliza é alvo de evangelismo. E essas duas frases sempre me inquietaram, e ao longo desse tempo de ministério pastoral, sempre, de novo, elas vêm como um desafio. O que significa que uma igreja que não faz missão é alvo de missão, uma igreja que não evangeliza é alvo de evangelismo? Bom, em primeiro lugar, eu preciso também entender que fazer missão e fazer evangelismo é uma consequência. Na verdade, antes de fazer, é preciso ser, assim como na nossa vida. Às vezes nós nos identificamos pelo que fazemos. Quando alguém pergunta, quem é você? E aí você diz, eu sou pastor. Não, pastor é uma função, é um cargo. Eu sou Marcos. Talvez que alguém pergunte para você, quem é você? Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou a costureira. Eu sou a manicure. Não, são funções. Isso a gente faz. Precede o ser sempre precede ao fazer. Então, fazer missão e fazer evangelização, na verdade, é uma consequência do ser. Somente uma igreja que é missionária faz missão. Uma igreja que é evangelística, ela evangeliza. Então, nós estamos tratando, meus queridos, não de questão de fazer simplesmente, mas de ser, a nossa identidade. Qual é a nossa identidade enquanto cristãos? A nossa identidade enquanto igreja. E aí a nossa identidade é ser discípulos e discípulas de Jesus. Ele nos chamou a ser discípulos. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre isso, de Lucas 9, que foi o chamado radical, um chamado à raiz, que Jesus chamou pessoas para que elas tivessem desprendimento e pudessem seguir Jesus. E Jesus foi muito claro, diz, venham e me sigam. Só que tem uma coisa, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho para te dar conforto, você se dispõe a me seguir? Você quer seguir os meus passos? Você está disposto a abrir mão de coisas, até de pessoas, de família, de relacionamentos para me seguir? Porque Jesus, de fato, nos coloca num chamado que é radical no sentido de raiz. Ou eu sigo ou não sigo. O problema é que tem muita gente que brinca de seguir. O que eu quero dizer com isso? Se diz cristão, mas vive como se não fosse cristão. E às vezes acha que só vir no culto, fazer alguns atos como batismo, casar na igreja, ir lá na sepultura, fazer no sepultamento, isso é suficiente, isso é que nos marca como cristãos. Não, Jesus não diz isso para nós. Jesus diz que ser cristão é ter a marca dele, é viver como ele, caminhar nos seus passos. E isso tem a ver com a vida, meus queridos. Com a vida. E aí o texto que eu trago para vocês é de Lucas, continuando esse chamado de Jesus. Agora ele não faz só um chamado para os 12, como ele fez, como a gente ouviu algumas semanas atrás. Agora ele chama e envia mais pessoas. Está lá em Lucas, capítulo 10, nos versos 1 a 11, que eu quero ler para vocês. Lucas 10, 1 a 11. Diz assim, deixa eu pegar o óculos, porque desde 88 é uma longa caminhada.
Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fosse adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembre-se disto: o reino de Deus chegou até vocês. Agora Jesus envia 72 discípulos. Além dos 12 que nós conhecemos, os apóstolos, Jesus tinha discípulos e discípulas, homens e mulheres que acompanhavam Jesus. Inclusive, algumas mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Só podiam ser as mulheres mesmo, né? As mulheres têm sensibilidade, elas percebem, e elas estavam dispostas a sustentar Jesus com os seus recursos. E Jesus agora chama essas pessoas, esses 72, e manda em dupla, em pares. Vão, de 2 em 2. Vão agora pregar essa mensagem: o reino de Deus chegou. Vão nas cidades, entre nas cidades. E é interessante que Jesus envia esses discípulos, não de qualquer jeito. Ele dá a orientação, ele diz: olha, faça assim, faça assado. Vocês pelo caminho têm urgência, então não pare, não fique conversando no caminho. Ao entrarem numa cidade, vão lá e entrem numa casa. Se essa casa receber vocês, se ela abrir a porta, vocês vão desejar a paz. E desejo a paz, porque essa é a mensagem de vocês. Sejam pacificadores. A mensagem é leve a paz. Mas se as pessoas não abrirem a porta, não tem problema. Não imponha, não obrigue, continue. A próxima porta estará aberta. Ou seja, Jesus está dando orientação de como eles devem proceder e reagir. Porque a mensagem é assim. Para quem é mensageiro sabe, alguns estão abertos, outros não estão abertos. Alguns vão abrir a casa, outros vão fechá-la. E a mensagem de Deus encontra no coração das pessoas essa abertura ou não. E é interessante que Jesus diz para não imponha, não tente impor, não coloque a força, não tente empurrar a porta, não tente arrombar a porta e dizer: não, vocês têm que aceitar a paz que eu quero dar. Bom, já começa sem paz. Se você vai na imposição em relação ao outro, você já acabou com a paz. É anúncio, é mensagem, é proclamação. Você anuncia, mas cabe ao outro estar aberto ou não. Por isso que a gente prega a cada domingo, a cada encontro, orando para que os corações estejam abertos. Mas nem todos os corações estão abertos, queridos. Aqui entre nós há corações abertos. Mas aqui entre nós também há corações fechados. Corações que estão ouvindo aqui, mas na saída da porta vai sair aqui. Que não vai levar para a vida, que não vai internalizar, que não vai assimilar, que não vai viver essa proposta do reino. Terminou o culto, volta segunda-feira, tudo normal.
continua enganando, continua mentindo, continua agindo de maneira errada, continua fazendo as mesmas coisas sem uma perspectiva de reino, sem uma perspectiva de evangelho. Mas corações abertos se permitem que essa mensagem pelo menos incomode em algum sentido e faça refletir. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que essa palavra pode me ajudar a ser um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor pessoa? E quando nós estamos abertos, essa palavra ela tem poder de transformar. Por isso que Jesus diz, eu estou à porta e bato. É interessante, ele está à porta e bate. Jesus não arromba a porta, não arromba o coração. Ele é muito gentil, ele é um cavalheiro, que se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. E vejam, as orientações que Jesus diz, vão sem desprendimento, não leve sacolas, não leve sandálias, porque não se prendam, há uma mensagem a ser anunciada. O reino de Deus chegou. E essa mensagem continua sendo atual para nós. Nós hoje somos esses mensageiros e mensageiras. Nós somos os discípulos e as discípulas enviadas por Deus. É interessante que esse número 72, na compreensão do mundo grego da época, é que eles compreendiam que existiam 72 nações. Então é um número simbólico também. É para dizer, olha, esse evangelho é para todas as nações. Esse evangelho não se restringe a uma nação, a uma cultura, a um tipo de pessoas. Não, é o evangelho para todos. Ele é inclusivo, ele abraça, ele acolhe. Não importa a sua raça, não importa a sua etnia, não importa a sua orientação sexual, não importa se você é rico ou é pobre, não importa. O evangelho é para alcançar todos e todas. O evangelho é para ir ao coração das pessoas. E chegar no coração das pessoas e ter uma porta aberta. E ali esse evangelho vai gerar mudanças. É interessante, e também isso me chama a atenção, que Jesus diz aos discípulos, no verso 2, ele diz, a colheita é grande. É grande a colheita. O campo é grande, tem muita coisa para colher. Mas veja, ele diz, os trabalhadores são poucos. O trabalho é maior do que daqueles que estão dispostos a trabalhar. Há um tempo atrás, eu achava, entendia, e muitos entendiam essa palavra como se os trabalhadores fossem apenas os pastores. Como se fossem só os missionários, os evangelistas, e que essa missão dada por Deus de pregar, de evangelizar, de fazer missão, isso é para alguns. E se a colheita era grande, é porque tinha poucos pastores, poucos missionários e poucos evangelistas. E, na verdade, é uma realidade, infelizmente, na nossa igreja, cada vez mais percebe-se falta de vocação ministerial. Poucos jovens estão se dispondo a ir estudar, a ser um ministro, uma ministra. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é a questão do ministério ordenado. Ele está dizendo que os trabalhadores são poucos, e são as pessoas. Ele está dizendo o seguinte, são poucos trabalhadores daqueles que estão dispostos a me seguir e a evangelizar, a fazer missão. Ou seja, a colheita é grande, gente. A cidade aqui é grande. Joinville é uma cidade grande. Nós temos milhares de pessoas. Nós temos centenas de pessoas. E elas precisam, de alguma forma, de alguém que chegue e tenha intencionalidade em falar do Evangelho, anunciar o Evangelho, em mostrar o amor de Deus e acolhê-las no amor de Deus, a desejar a paz. E essa é a missão sua missão, é sua vocação, assim como é minha. Mas infelizmente ao longo da história, nas igrejas se entendeu que isso era missão de alguns. Não, é missão de todos. É tarefa de todos, é chamado para todos, é vocação para todos. Precisamos quebrar essa ideia que
e romper com esse modelo. Eu pago para que o pastor pregue, e eu sento aqui, eu quero ouvir um bom sermão, ir para casa e continuar igual. Precisamos romper com essa ideia, porque isso aqui não é bíblico. Não é o que Jesus ensina. Jesus nos ensina e nos capacita e nos chama para ser missionários e missionárias. Jesus nos capacita para que você, lá no seu trabalho, seja um instrumento dele. Você, junto com seu colega, possa ali expressar o amor de Deus. Você, mulher, quando for uma manicure, a sua manicure precisa saber que você é uma mulher de Deus. Que você, que vai a um lugar e trabalha, exerce, qualquer seja a função, as pessoas saibam, aqui há uma pessoa do Evangelho. Uma pessoa de Deus. Mas não de um evangelho qualquer, esse evangelho que infelizmente nós estamos vendo e ouvindo tantos maus testemunhos, ligado ao poder, ligado a escândalos que geram muito mais distanciamento. Não, é o evangelho da paz, é o evangelho da justiça, é o evangelho do amor, é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso a gente não impõe, a gente anuncia. E às vezes as pessoas se afastam, muitas vezes, de cristãos, porque alguns acham que tem que impor a fé. Não, você tem que aceitar a minha fé. Não, ninguém é obrigado a aceitar a sua, nossa fé. Mas as pessoas podem ouvir, e cabe a elas estarem abertas ou não. Ontem a Jaque, lá na comunidade do apóstolo Pedro, na hora da pregação, ela falou, pois é, pastor, às vezes essa é a dificuldade, como é que a gente anuncia, né, num contexto em que religião, política e futebol, né, não se discute. Esses três temas não se discute. E por que não se discute? Porque cada um quer ficar no seu partido, cada um quer ficar no seu time, cada um quer ficar na sua religião e impor ao outro. Se você não torce para o meu time, está fora. Se você não é da minha religião, você está fora. Se você não é do meu partido, você está fora. E aí as pessoas não dialogam, não aprendem. Apenas ficam, se formam já naquilo que elas estão tão enraizadas. E o Evangelho nos propõe diferente. O Evangelho nos propõe diálogo. O Evangelho nos propõe testemunho. O Evangelho nos propõe vida. É isso que o Evangelho nos propõe. Mas uma coisa eu gostaria, que se a gente pudesse ser uma igreja tão alegre, tão fervorosa como tem torcidas de alguns times. Pega a torcida do Flamengo, por exemplo. Os flamenguistas aí, ó. Tem alguns flamenguistas aí. Gremista. Pega os gremistas. Os caras vestem a camisa, estão lá, deixam de ir no culto para assistir o jogo. Esses caras se envolvem, e gritam, e participam, e se alegram. Como eu queria que as nossas igrejas fossem assim. Que as pessoas vestissem a camisa. Que as pessoas assumissem esse ministério de ser chamado a ser cristão, a ser missionário e missionária, dessa forma, com essa garra, com essa dedicação, com essa alegria. E é isso, meus queridos, que muitas vezes falta nas nossas igrejas, nossas comunidades, essa alegria. Nós temos uma mensagem poderosa, o reino de Deus chegou, nós temos uma mensagem nova, a colheita é grande, tem muita gente precisando ouvir e ver. E você pode dar esse testemunho falando, mas você pode dar esse testemunho agindo. Agindo, servindo. Uns vão falar, outros vão cantar, outros vão dar a sopa, outros vão fazer a sopa. Mas o importante é que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E que esse Jesus seja enaltecido e glorificado. E que as pessoas percebam a intencionalidade, porque se não há intencionalidade, isso se perde no vácuo. Uma igreja que não tem intencionalidade, ela vai perder a sua relevância. Se nós, como apóstolos, não tivermos intencionalidade de ser uma igreja que
é missional, que é missionária, que é evangelística, nós vamos fechar as portas daqui a uns anos. Vamos fechar as portas. Ai, pastor, que coisa horrível. É assim. Porque a igreja se renova com pessoas novas. E essa não é tarefa do pastor, do missionário, do evangelista, é a sua tarefa. É você convidando o seu vizinho, o seu colega de trabalho, a sua amiga. É você dizendo, venha, vamos participar juntos, vamos nos envolver juntos, vamos ouvir de Deus, vamos crescer dessa palavra, vamos amadurecer. Esse olhar. Vamos fazer algo por essa cidade. É interessante que eles entravam nas casas, eles se contextualizavam, meus queridos. Para entrar na casa, comer o que eles comiam, que era dado, que era oferecido. Jesus disse, olha, coma o que eles oferecerem. Já pensou, você vai numa casa e eles oferecem quiabo, e você não gosta de quiabo? E Jesus diz, coma quiabo. Se é para ganhar a pessoa, coma quiabo. Contextualizar. Nós precisamos ser uma igreja que contextualize, nós precisamos ser uma igreja que esteja atenta, entrar nas casas das pessoas, na vida das pessoas, saber como elas se sentem, como é que elas estão, e fazer diferença. Contextualização é uma marca, por isso não podemos ser uma igreja fechada, nós precisamos estar abertos à humanidade, nós precisamos estar abertos às pessoas e venham como elas vêm. Nós precisamos ser uma igreja que rompe a questão étnica. Não podemos mais ser conhecida como igreja dos alemães, a igreja do Kerbe. Não. Podemos até ter, mas não é a nossa marca, não é a nossa identidade. A nossa marca, a nossa identidade é Cristo. É Cristo, não é a cultura, é Cristo. A nossa marca é um evangelho. A nossa marca é um amor, é paz, independente. Essa é a marca que nós precisamos deixar nessa cidade. E Deus conta com você. Deus quer usar você. Deus quer, através de você, abençoar outras vidas. Afinal, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Faça parte desses poucos. Porque esses poucos mudaram o mundo. E poucos com Deus podem mudar muitas realidades. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos cantar o próximo.